Abra comigo, por favor, em João, livro de João, capítulo 1. O livro de João é considerado pelos teólogos um dos livros mais reveladores do Novo Testamento. E é impressionante como João, um homem simples, é usado por Deus de uma forma tremenda e traz grandes verdades para a igreja de Cristo, que serviu a geração dele e vem nos servindo até hoje. E esse capítulo de João, o primeiro capítulo de João em especial, é recheado de uma profundidade tremenda, que se a gente lê à primeira vista, se nós lemos assim, de bate-pronto, vamos dizer, às vezes a gente não consegue perceber a profundidade desse livro e especialmente desse capítulo de João. Até te recomendo depois, nós não vamos ler o capítulo todo, mas depois leia João 1. Para você ter uma ideia, em João 1 é como se fosse uma introdução do livro inteiro. Nesse capítulo de João 1, está contido todas as outras verdades que viriam a ser reveladas durante o livro. Por exemplo, aí fala que Jesus é a luz, e depois vai ter um capítulo onde Jesus é mostrado como a luz do mundo. Jesus é o caminho, então mostra que Jesus é o caminho. Depois é como se fosse um índice do livro. Além da verdade teológica, a verdade espiritual, ele tem uma profundidade literária muito grande. Por isso que eu falo, é muito interessante como Deus pega pessoas simples e faz a obra dele como quer. E aqui, vamos ler João 1:1, por favor, abre aí comigo, No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Até aí. Aleluia. Tem algumas traduções que diz assim: no princípio era a palavra, não é? E essa verbo ou palavra no grego é logos. Creio que você já ouviu essa palavra, Logos. Então, João falando, no princípio era o logos. E quando a gente lê no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, a gente entende. Mas muitas vezes é bom a gente recorrer ao texto original para a gente entender a profundidade maior. Essa palavra logos, que para nós é traduzida como verbo, ou traduzida como palavra, ela tem um sentido mais profundo. Dependendo do idioma, as palavras têm um determinado sentido. E esse logos, que para nós se traduz como palavra ou verbo, no grego ele tem 4 sentidos que estão interligados. E João pega essa palavrinha em uma simples palavra, logos, e coloca comparando a Jesus Cristo. Esse conceito do entendimento do logos era um conceito filosófico que já era muito difundido na época dos discípulos. A filosofia, o que é a filosofia? A filosofia é o homem tentando entender as razões da vida, os porquês da vida. E os pensadores gregos desenvolveram essa filosofia e chegaram a esse princípio, logos. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui nessa manhã. Jesus sendo o logos na nossa vida. Amém? Só dando uma introdução para você. Primeiro significado para aqueles discípulos daquela época, para aqueles filósofos daquela época, que era o logos. O logos significava a comunicação, a linguagem. Por isso que é traduzido como palavra para a gente. Amém? A palavra é o que nos ajuda a se comunicar.
não é assim? Então a gente usa um idioma, a gente usa uma linguagem. E logo significava isso sim. Era a linguagem entre as pessoas. Não só a linguagem falada e não só a linguagem escrita, mas a forma de comunicação entre as pessoas, como ela se conecta com o seu redor. Era a conexão, é o que dá a liga, não é? Se a gente não conseguisse se comunicar, seria difícil estabelecer relações. E João tem essa revelação. Ele olha para Jesus, eu fico imaginando isso, ele olhando para Jesus e olhando para aquele conceito que era falado ali de Logos, era a coisa do momento, era a moda. Todo mundo falava nisso, do Logos. E Jesus fala, tudo isso que eles estão quebrando a cabeça para entender, eu já achei em Jesus. E ele olha para Jesus e vê que Jesus era a forma de conexão entre as pessoas e entre Deus e o homem. Lá no Éden, era assim. Qual era o nível de relação de Deus com o homem? Pensa nisso. Como que era lá no Éden? Qual o nível de intimidade? Qual o nível de liberdade que o homem tinha com Deus? A palavra fala que todos os dias Deus vinha visitar o homem na viração do dia. Você lembra? Para conversar com ele. Você imagina que tremendo, todos os dias você ter Deus face a face para conversar com você. Tremendo. E infelizmente o homem peca e perde essa conexão, perde essa proximidade, essa linguagem fácil. Mas Jesus vem como Logos e reestabelece essa conexão. Hoje, ainda o homem tem a necessidade de se comunicar com Deus. Hoje, o homem ainda tem a necessidade de se relacionar com Deus. Mas muitas vezes, essa linguagem é interrompida pelos nossos pecados, pelas nossas limitações, pelos nossos medos. Deus ainda quer se revelar para a humanidade. Deus ainda quer estar conosco, perto. Ele ainda quer falar com você. Ele ainda quer falar comigo. Mas muitas vezes, tantas barreiras são colocadas para impedir que eu ouça a voz de Deus, para que você ouça a voz de Deus. Não é assim? Samuel ainda caminhando, né? Samuel ainda pequeno, então ele ouve a voz de Deus pela primeira vez. Samuel. E ele, o que ele acha? Que é ele. E ele não entende que era Deus. E muitas vezes isso acontece com a gente. Deus está falando com a gente. E a gente ainda não entende. Deus fala conosco. Deus bate na nossa porta. Deus mostra. E a gente, limitado por tantas coisas, a gente não entende a voz de Deus. Deus está falando conosco a todo momento. A gente que às vezes não ouve. Mas Jesus veio para reestabelecer isso. Em Cristo, se eu estiver alinhado com o Logos, Jesus Cristo, que é a conexão, que facilita a comunicação, então eu passo a ouvir e a entender as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus são espirituais, e as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Está me acompanhando? Jesus tem que ser esse filtro. Sabe quando você sintonizava o rádio, antigamente, né? E não ficava bem sintonizadinho, e ficava junto com a voz do locutor, ou junto com aquela música, vinha aquele ruído. E você não conseguia discernir muito bem o que estava sendo dito ou cantado. Jesus vem para dar aquela afinada. Sabe quando você acerta o ponto certinho aí, fica bom? O rádio. É isso que Jesus faz na sua vida e na minha vida. Restabelece essa conexão direta. Sem intermediários, sem chuvisco, sem ruído. Eu consigo entender a voz de Deus. Eu consigo ouvir a voz de Deus. E a verdade é que todos nós aqui precisamos ouvir a voz de Deus. Para a gente viver. Senão a gente se atrapalha na vida.
senão a gente mete os pés pelas mãos. Eu e você, ainda, nós precisamos manter essa conexão com Deus. E não só com Deus. Jesus Cristo facilita a nossa linguagem com as pessoas também, meu irmão. Sabe por quê? Porque todos nós temos a nossa personalidade. Você é de um jeito, eu sou de outro. Você gosta de determinadas coisas, eu gosto de outras coisas. Tem gente que é mais lento, tem gente que é mais ponderado, tem outro que já é mais agitado, já é mais atirado, afoito. Se não for Jesus nas relações entre as pessoas, sempre sai faísca. Não é assim? Em casa a gente vê isso com os nossos familiares, com os nossos cônjuges, pessoas distintas. Como é possível que haja comunhão? Jesus Cristo. Aqui mesmo nessa manhã, dá uma olhada em volta, quantas pessoas diferentes, cada um com uma história, cada um num nível espiritual, e nós podemos estar em comunhão, todos nós aqui. O que nos une? Jesus. Jesus passa por cima, lembra que a Páscoa é isso mesmo? Ele passou por cima, né? Passar por cima das nossas diferenças, das nossas limitações. Por isso que existe um mistério na igreja. Igreja não é um clube. Existe um mistério na igreja porque pega um monte de pessoas imperfeitas para fazer uma obra perfeita. Só Jesus na causa, literalmente. Só Jesus. É Ele que nos une. E isso nos ensina muito também, porque se de repente está difícil você se relacionar com alguém, está saindo faísca, falta mais Jesus. Falta mais pitada de Jesus aí nesse relacionamento. Falta mais você expressar o amor de Cristo, entender a profundidade de Cristo na sua vida e na vida dessa outra pessoa. Se lembra que Jesus salvou ela também. Se lembra que Jesus pode agir na vida dela também. Porque Jesus é o Logos, Ele facilita a comunicação. Amém? Glória a Deus. Mas o Logos não para por aí. Esse conceito de Logos também tinha um outro significado. Qual que era? O Logos significava a verdadeira razão das coisas. Olha como no grego é diferente, né? Quando alguém falava sobre Logos, ele estava querendo descobrir qual que era a razão, o propósito de algo. E Salomão, em Eclesiastes, você lê Eclesiastes e você vê Salomão numa crise existencial, tentando entender o propósito da vida. E hoje também essa pergunta ainda existe. A humanidade mandou um homem para a Lua, mandou sonda para Marte, né? A humanidade descobre tantas coisas, mas ainda as questões básicas da vida ainda estão sem resposta para a humanidade. Qual é a razão da vida? E os psicólogos, os filósofos quebram a cabeça para encontrar uma resposta, mas mesmo que achem uma resposta, essa resposta não satisfaz a dúvida de todos. Tem gente que não vai aceitar. Mas a gente sabe que a razão da vida está em Jesus. A razão de tudo, o propósito de tudo está em Cristo. Abre comigo em Eclesiastes 2. Vamos ver os questionamentos que Salomão levantou. E você vê se não é os questionamentos que ainda existem hoje. Eclesiastes 2, 1.
Eclesiastes fica depois de Provérbios, né? Eclesiastes 2:1. Pensei comigo mesmo. Salomão falando aqui, né? O homem mais sábio. Pensei comigo mesmo. Vamos experimentar a alegria. Descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil, ou se revelou vaidade. Amém? Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Então decidi-me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo-me, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim. Fiz jardins, fiz pomares, neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, também tive bois, ovelhas, em maior número do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata, ouro, tesouros de reis e de províncias. Me servi de cantores, cantoras, me servi de um harém, que é a delícia dos homens. Tornei-me mais famoso, tornei-me mais poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos olhassem e desejassem. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, mas esta foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforcei a realizar, percebi que tudo era vaidade. Era como correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. E o homem ainda busca preencher o vazio existencial. O homem ainda procura a resposta dessa questão: qual é o sentido da vida? Nestas mesmas coisas que Salomão tentou. Ele começa tentando ser feliz da sua maneira, e ele achou que viu que era vaidade. Então não, então ele vai e começa a grandes projetos, para ver se ele encontra a razão da vida dele. E também não consegue. Não, então eu quero tesouros, eu quero riqueza. Também não. É fama. Também não. Muitas mulheres também não achou o propósito da vida. E é fácil a gente olhar para um estilo de vida do mundo e comparar. Olha, esse povo que vive no mundo realmente está procurando a razão o propósito de sua vida nessas coisas, estão perdendo tempo, e a gente sabe que o propósito da vida está em Jesus. Amém? Mas o quão o nosso foco está nisso? Essa palavra de hoje eu creio que é para reflexão. Quanto a gente se dedica a esse propósito da nossa vida? Se o propósito da nossa vida é agradar a Deus, é estar em Jesus, o quanto a gente se dedica a isso? E o quanto a gente se dedica a essas outras coisas que são necessárias. A gente é tentado a buscar as riquezas, a gente é tentado a buscar a fama, a gente é tentado a buscar a felicidade natural. Só que quando a gente tira o foco de agradar a Deus, que é o propósito da nossa vida, as coisas começam a desmoronar. As coisas perdem a ordem natural. Esse livro de Eclesiastes é um laudo científico. Você se lembra que Salomão foi o homem mais inteligente que já existiu. E ele pesquisou. Ele fez um laboratório. E ele chegou a essa conclusão, que essas coisas não trariam valor. E depois, se você leu o livro de Eclesiastes, a conclusão do livro lá no final é que temer a Deus está acima de todas as coisas. Você já imaginou se nós tivéssemos
na Bíblia a receita de a gente encontrar o propósito da vida, mas tem. É temer a Deus acima de todas as coisas. Aí as coisas passam a ter sentido na sua vida e na minha vida. Só que a gente vive num mundo onde nos empurra para um outro lado, onde a maré nos leva para um outro lugar. Para você ser feliz, você tem que ter dinheiro. Para você ser feliz, você tem que ser famoso. Para você ser feliz, você tem que conseguir saciar todas as suas vontades. Então você será feliz. Será? Quantos famosos se matam? Quantas pessoas ricas são infelizes? Já parou para pensar nisso? Meu irmão, se você tivesse mais dinheiro do que você tem hoje, você não seria mais feliz. Você teria mais dinheiro, mas não necessariamente você seria mais feliz. O segredo do propósito da nossa vida, o logos, a razão da existência do homem é agradar a Deus. A gente tem que se lembrar disso. Deus nos trouxe aqui nessa manhã, mais uma vez, para nos lembrar disso. Meu foco de vida tem que ser agradar a Deus. Aí sim, as coisas fazem sentido na minha vida. Nós vivemos num mundo de consumismo, nós vivemos num mundo de comodidades, e, no entanto, nós vivemos num mundo com o maior índice de depressão que já é existente na história. A gente não precisa levantar do sofá para trocar um canal, a gente não precisa ir buscar uma comida, a gente pede no aplicativo. A vida está tão cômoda, não é? A vida, aos olhos humanos, a vida que a gente vive hoje é melhor, é mais fácil. No entanto, a tristeza ainda está na humanidade. Vamos viver um estilo de vida diferente, meu irmão, desse mundo. O estilo de vida que esse mundo está vivendo, as coisas, os propósitos da vida que esse mundo tem buscado, está levando esse mundo à ruína. Nós sabemos o segredo. Nós, igreja, nós sabemos o segredo. Então vamos deixar de viver esse tipo de vida e vamos passar a viver a vida de Deus. Não estou dizendo que você deva largar o seu emprego, que você não deva buscar uma qualidade de vida melhor para você e para a sua família, mas o propósito da sua vida você tem que ter a consciência, não está nisso. Eu quero agradar a Deus. E o conceito de agradar a Deus vai muito além de estar na igreja 24 horas. Você pode agradar a Deus no seu trabalho, buscando o seu ganha-pão. Você pode agradar a Deus fazendo uma viagem com a sua família. Mas o meu foco está aqui, ó. Eu estou aqui para agradar a Deus. Entende? Deixa o Espírito Santo falar com você. Jesus Logos, ele facilita a minha comunicação com Deus, mas ele também me dá um propósito na minha vida. Encontrei o propósito da minha vida. Volta ao primeiro amor. Amém? E o conceito de Logos no grego ainda continua. Qual o outro conceito do Logos? Que era a ordem das coisas. O que normatiza, o que regulamenta as coisas. Logos era isso, no tempo de João, quando ele escolheu colocar essa palavra aí, Logos, porque ele poderia ter usado a outra palavra. No português, verbo ou palavra, para o grego seria lex, L-E-X-I-S, lex. Isso seria palavra ou verbo, literalmente. Mas ele não escolheu por lex, ele escolheu por logos, porque ele queria dar uma profundidade maior para os leitores, que às vezes a gente perde na tradução. E logos é o que? É o que orienta a vida, o que organiza a vida. Por exemplo, pelo conceito do logos, eles tentavam entender a lei da gravidade, por exemplo. É uma lei, não é uma lei? Se eu soltar essa caneta aqui, o que vai acontecer com ela? O que vai acontecer com essa caneta? Cair. Alguém tem dúvida disso?
Não, é uma lei. Caiu. Ela não flutuou. Por quê? Existe uma lei que regulamenta isso aqui. E assim eles tentavam olhar qual que é a ordem das coisas de tudo. Eles tentavam achar um princípio, a norma que regulamentava cada coisa. Dentro desse conceito, estudando esse logos aí. E isso ensina a gente, porque João está colocando paralelo, não vamos perder o foco. Ele está falando que Jesus é a lei, é a ordem natural que regulamenta. Salmo 119, 40. Abre comigo para você ver. É como se fosse uma bússola, sabe? Um norte. Não é o contrário do caos. O conceito do caos, por exemplo. Tem o conceito do caos, é a bagunça. Já o conceito do logos não é a ordem. Salmo 119, fica tranquilo que nós não vamos ler inteiro. Versículo 40. Como eu anseio pelos teus preceitos. Preserva a minha vida por tua justiça. Que o teu amor me alcance, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Então responderei aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. Jamais tirei da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças coloquei a minha esperança. Obedecerei constantemente a tua lei. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Falarei os teus testemunhos diante dos reis, sem ser envergonhado. Tenho prazer nos teus mandamentos e os amo. E a ti levanto as minhas mãos e medito nos teus decretos. Aí o salmista vai falando sobre o que orientava a vida dele. Quais eram os princípios que regulamentavam, que regravam o estilo de vida que ele vivia. É como se fosse o prumo e o nível. Nossa vida precisa ter prumo e nível. A gente tem que ter um padrão de conduta. E as pessoas, também o estilo de vida do mundo, às vezes, quer colocar a nossa vida desregrada, sem um padrão. Os conceitos básicos que já haviam sido estabelecidos na sociedade já estão caindo por terra, não é? Estão querendo quebrar o núcleo familiar, estão querendo quebrar até essa questão do gênero, né? Não vai mais existir homem e mulher. Estão querendo tirar a lei natural da vida. O mundo está querendo colocar. E a bandeira que se ergue é o quê? Não, que isso vai dar liberdade. Isso vai dar liberdade, não é? Olha aqui o que fala aí, o versículo, deixa eu achar aqui, ó, que ele fala que andei, 44, obedecerei constantemente a tua lei para todo sempre. Aí vem o 45, andarei em verdadeira liberdade. A liberdade não está na anarquia. A liberdade não está no caos. A liberdade está no Logos de Deus, que é Jesus. Em Cristo eu sou livre. E a nossa vida como cristão precisa ter um rumo, meu irmão. A gente não pode só vivendo por viver e vivendo por viver. Existem padrões, existem fundamentos lançados por Deus. E esses fundamentos são mostrados em Cristo, através da palavra. Padrão de conduta, como que eu devo me comportar com a minha esposa? A Bíblia ensina. Como que eu devo ser pai? A Bíblia ensina. Como que eu devo ser um bom profissional? A Bíblia fala. Como que eu devo agir na igreja? Como eu devo agir perante a sociedade? Como tem que ser a forma como eu falo, meu linguajar? Tudo isso a Bíblia nos fala. E nós, como cristãos, temos que tentar obedecer isso. Não é fácil? Não é fácil. Mas isso tem que ser minha meta. E é interessante ver que quando a pessoa vem para a igreja e ela se converte, ela vem do estilo de vida do mundo, não é? Não tinha regra. Não tinha regra, ela vem.
E aí ela vai conhecendo a Cristo. E aí é lindo de se ver como a pessoa vai começando a organizar a vida dela. E ela vai arrumando, né? É como uma casa mesmo. Se ele lança o fundamento certo, e ele vai começando a reformar a casa, e aí você vai vendo que a pessoa vai conseguindo alinhar a vida, melhora a saúde, melhora a vida financeira, restaura a vida familiar, e a pessoa vai se aprumando. Glória a Deus! É isso que o Evangelho faz em nós. Fez isso um dia na sua vida, fez isso um dia na minha vida, mas nós não podemos deixar o padrão cair. Eu ainda tenho que viver pela palavra, porque Jesus Cristo é a palavra. No princípio era a palavra. Jesus Logos. Ele é a ordem que regulamenta a minha vida. Ah, por que você não faz isso? Você não faz isso porque você é crente? Não, eu não faço isso porque a palavra fala que eu não devo fazer. Não é um livro de pode e não pode. É um livro de princípios. É uma questão de princípios espirituais. A gente tem uma história. Às vezes a gente aprendeu alguns princípios com os nossos pais. Princípios bons, glória a Deus, não é? E às vezes você não faz determinada coisa porque não, eu aprendi que não é para fazer isso. Não, mas vamos fazer, vamos dar um jeitinho. Não, desculpa, é uma questão de princípio. Eu não vou abrir mão. Não é assim? E no espiritual também tem que ser assim. A gente não pode negociar os princípios de Deus. Tem um rumo certo de se viver. Tem uma maneira certa de se viver. A gente não pode baixar a guarda. As leis de Deus têm que regulamentar a nossa vida. Lá no Gênesis, quando Deus começa a criar, descreve Gênesis, o que ele fala? No princípio, criou Deus os céus e a terra era o quê? Sem forma e vazia. Havia um caos, mas Deus começa a ordenar as coisas. E Deus quer fazer isso na sua vida e na minha vida. Se de repente tem alguma coisa que precisa ser organizada, se Deus, através da sua palavra, ordenou o universo, o que Ele não pode fazer na sua vida e na minha vida. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, e as coisas foram sendo criadas, através da palavra. O que fala em João 1? No princípio era o quê? A palavra. Está entendendo por que Jesus estava no princípio? Nada do que foi feito teria sido feito se não fosse por Ele. Jesus quer operar na sua vida, organizando, meu irmão. Se de repente as coisas estão meio bagunçadas, toma posse. Jesus é o Logos na minha vida. Ele normatiza tudo. E o último conceito do Logos é que Logos significa o fundamento ou a essência das coisas. Sabe quando você vai, tem muito em receita culinária, né? Essência de baunilha, por exemplo, não é? Pega aquela planta, é uma planta, né, baunilha, uma flor, né? E aí pega aquele negócio, tira a parte mais preciosa e a gente põe no frasquinho e vende bem caro para você, porque é essência, né? Perfume também, né? A essência do perfume é mais forte. Uma gotinha daquilo ali já vai ficar cheiroso. E Jesus é a essência de Deus na nossa vida. É aquela parte mais preciosa. É o cerne. Sabe o palmito que você vai descascando até chegar na parte boa? Meu irmão, em mim o que presta é só Jesus, o resto não é assim? E você também, se for descascando, que só sobe Jesus. Jesus é a melhor parte em mim, porque essa carne aqui só quer fazer as coisas erradas. Se não fosse Jesus na minha vida, onde que eu estaria? A gente estava conversando esses dias, eu e o Ricardo, né, Ricardo? Se não fosse Jesus, onde estaria?
Pensa bem, se não fosse Jesus na sua vida, onde você estaria? Agora, tenta fazer Talvez você não estivesse em Ubatuba, talvez você estivesse numa outra religião, talvez você não estivesse com a família que você tem, talvez você nem estivesse vivo mais, se não fosse Jesus. Ele é a essência de tudo. Ele é a melhor parte, que não vai me ser tirada. Jesus Cristo é a razão, Jesus Cristo é o fundamento. E até Jesus deu essa parábola. Vamos ver Mateus 7, 24. A Bíblia também chama o coração do homem, né? Quando quer falar dessa essência aí, ela fala o coração do homem. Não está falando desse coração bomba que bombeia sangue. Está falando do centro do ser humano. Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu. Por quê? Porque tinha alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Cai a chuva, transborda o rio, sopra os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. Qual que é a parte principal de uma edificação? O alicerce. Se não tiver um alicerce bom, você pode caprichar no acabamento. Você pode colocar o melhor piso, pintar com a melhor tinta. Se ela não tiver alicerce, quando vem um vento, quando vem um temporal, a casa cai. A casa caiu, né? E a minha vida e a sua vida tem que ter esse tipo de alicerce, Jesus Cristo. E eu estou falando não só da decisão que um dia nós fizemos de aceitar Jesus, glória a Deus por isso. Então a gente aceita Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida, Ele passa a ser o nosso fundamento. Mas estou falando do dia a dia, das decisões, das coisas que a gente vai construindo em cima desse alicerce. Eu não posso fazer um puxadinho lá longe do alicerce. Tudo que for construído tem que ser em cima desse alicerce, Jesus Cristo, na minha vida. E isso tem que influenciar nas minhas decisões, nos meus sonhos, nos seus projetos. Às vezes a pessoa constrói em cima do alicerce que é Cristo, mas aí ela começa a sonhar algo que não é de Deus para a vida dela, e ela então está construindo fora desse alicerce. Aí a pessoa aceitou Jesus, está numa caminhada com Cristo, aquele jovem, e de repente assume um relacionamento que não é de Deus para ele, construindo fora do alicerce. Faz um negócio ilícito, construindo fora do alicerce. E depois, quer que Deus abençoe. E aqui é interessante que fala que essas duas casas, tanto a construída na rocha, como a construída na areia, sofreram o mesmo tipo de intempéries, não é? Vem o quê? Vem vento. Isso ensina a gente também, meu irmão, mesmo com casa na rocha, vem vento para cima da gente, viu? Vem luta. Vem dificuldade. Mas se minha casa está na rocha, eu não caio, eu permaneço de pé. Se você construiu na rocha, fica tranquilo, vai aguentar. Já foi feito o teste de carga. Fica tranquilo que aguenta. Pode balançar, mas aguenta. Eu lembro o mezanino lá da Igreja do Centro, né, Kleber? Kleber ajudou a projetar e construir lá. Balançava aquele mezanino, quando estavam os jovens lá. Mas foi feito para balançar, não é, Kleber? Se não balança, ele trinca. Balança, mas não cai.
E a vida da gente também é assim, resiliência. Meu irmão, às vezes a luta vem e te dobra. Mas se soltar, você fica em pé de novo. É igual o bambu. O inimigo acha que te derrotou, mas você está de pé de novo. Por quê? Tem fundamento, aqui tem raiz, aqui tem base. Jesus, Logos, Ele é o fundamento. E quem lança sob esse fundamento não é envergonhado. Saiba disso. Porque às vezes a gente também é tentado, meu irmão, a dar um jeitinho na nossa vida. Sabe as gambiarras da vida? O jeitinho brasileiro. Parece ser uma solução mais fácil. E aí a gente é tentado a construir fora do fundamento. Porque parece que é uma solução. Continua no fundamento e você não vai ser envergonhado. Continue. Permaneça. Fique firme. Amém? E para a gente concluir, gostaria de chamar o Ministério de Louvor. Vamos ler João 6, 67. João 6, versículo 67. Jesus começou a ser um pouco mais duro, começou a puxar mais a orelha daquele povo, daquela multidão, começou a dar um pouquinho mais de feijoada, comida de sustância. O que aconteceu? A multidão começou a se dispersar. Quando Jesus dava pão, quando Jesus curava, todo mundo queria. E hoje ainda é assim, né? Quando está tudo legal, todo mundo quer, mas quando Jesus começou a exortar, falar que as pessoas deveriam andar na linha, que deveria haver mudança, a multidão começou a se dispersar. E então, Jesus chega nesse versículo aqui. Jesus perguntou aos 12, vocês também querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Meu irmão, nós, Igreja de Cristo, você crê nisso? Só Ele tem palavras de vida eterna? Então, para quem nós iremos? Para quem nós iremos? A gente tem dois caminhos. Viver no mesmo jeito que o mundo vive, ou viver a vida que Deus tem para nós. Vamos ficar de pé? Por favor. Que estilo de vida você vai decidir viver? Pensa nisso agora. Cai por terra a religiosidade e os clichês da linguagem evangélica, né? Não, eu estou com Cristo. Glória a Deus. Pensa bem, reflita sobre a sua vida, a maneira como você vem vivendo. As suas prioridades, quanto tempo você gasta nisso, naquilo. Dois caminhos. Um largo, que leva à perdição, o mais fácil, ou estreito, que leva à salvação. Que jeito que a gente tem vivido? Para quem iremos? Só Ele tem palavras de vida eterna. Amém?